Feliz sábado. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 6. Hoje eu quero compartilhar com vocês, neste santo sábado de Deus, a respeito de tomar posse. Essa palavra muito tem falado comigo. As situações na vida do homem e da mulher em que ele tem que tomar posse, tomar atitude para alcançar de Deus uma vitória maior para a sua vida. E meditando na palavra do Senhor, eu consegui compreender que primeiro Josué ele estava num lugar observando Jericó em uma determinada hora. A Bíblia diz que aparece um homem valente, uma espada na mão, espada flamejante, e ali Josué diz assim: és tu um dos nossos? E aquele homem diz o seguinte: não, mas eu venho como príncipe do exército de Deus. Então Josué se prostrou e disse: o que tem o meu senhor a dizer da parte de Deus? E aquele ser diz o seguinte: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Isso me faz compreender que antes de tomar posse de uma vitória, eu preciso primeiro descalçar os meus pés. E o que é isso, descalçar os meus pés? Muitas das vezes nós fazemos tudo certinho, fazemos do jeito que o Senhor está mandando, mas esquecemos de tirar as alparcas dos pés. E o que é isso? Isso está relacionado a mágoa, ressentimento, murmuração, que Deus não se agrada, lamúria, blasfêmias, fofocas. E quando a gente tem esse tipo de atitude, às vezes a gente está fazendo tudo certinho, mas se a gente tropeçou e não tirou as alparcas dos pés, a gente não vai receber a vitória da parte de Deus. E aí sim, quando Josué cumpriu o que o anjo falou, aí sim, aí agora veio a ordem de Deus para destruir, derribar a Jericó. Então o Senhor agora falou com Josué. Josué ele se colocou numa posição para buscar a face do Senhor. E é exatamente isso que muitas das vezes eu e você precisamos fazer. Primeiro, se colocar num posicionamento para saber o que o Senhor quer. E aí sim, mediante as orientações do Senhor, segundo o seu Espírito, a gente segue em frente, porque a vitória é certa. E a Bíblia diz, que ninguém entrava. O povo de Jericó estava temente, porque já tinha ouvido falar que o Senhor tinha destruído outras nações. Através, louvado seja Deus, de Josué. E também de Moisés. Primeiro de Moisés, depois de Josué. E aí houve aquele temor. A Bíblia diz que ninguém entrava e ninguém saía. E aí o Senhor ordena que homens valentes, durante 6 dias, dessem uma volta, rodeando a cidade. E no 7º dia, 7 sacerdotes com 7 trombetas de carneiro, rodeassem a cidade 7 vezes. E quando chegasse no final, o povo ia gritar. E os muros de Jericó iam ao chão. E foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? Porque houve obediência. Houve um posicionamento de compreender o que o Senhor queria. Muitas das vezes, o circo vai fechar, a situação vai se apertar, mas é porque o Senhor está querendo falar contigo. E aí é o momento que você tem que aprender a recuar e ouvir. Houve um momento e o Senhor usou Jaziel no meio da congregação. Agora eu estou falando lá no livro de Crônicas, a respeito de Josafá, a guerra de Josafá. E disse: ei, para, e vede o livramento que o Senhor vos dá. Há situações que nós temos que parar. Parar para ouvir. A Bíblia diz que a fé, está escrito no livro de Hebreus, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes o Senhor quer que você ouça, que você se posicione. Às vezes não é para você ficar falando, o Senhor tem tratado isso em mim. Não é para estar falando, é para ficar quieto, para ver o agir de Deus, porque era o Senhor que queria dar vitória. Aos olhos humanos,
o povo hebreu, o povo de Israel, não conseguiria de forma nenhuma entrar dentro de Jericó, porque Jericó estava cerrada, trancada, os muros, os portões fechados, ninguém entrava e ninguém saía. Mas o Senhor queria mostrar para aquele povo idólatra, para aquele povo desobediente, que o Senhor estava no controle e Deus queria dar Jericó nas mãos do povo de Israel através de Josué e Caleb. E a Bíblia vai deixar bem clara que depois de tudo que eles obedeceram, Jericó veio ao chão. E eles ali sitiaram aquela cidade, destruíram tudo. Porém, ali tinha alguém que ouviu falar do poder do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o nome dessa mulher era Raabe. E a Bíblia diz que em determinado momento, quando os espias foram ali para examinar, para observar qual estratégia usar, porque muitas das vezes Deus quer que eu e você tenhamos estratégias para vencer os obstáculos da vida. Era necessário os espias entrarem ali. E aquela mulher, ela temeu. E quando os espias entraram ali, chegou ao ouvido daquele rei, que tinham vindo povos, homens estranhos, para observar, para ver o que estava acontecendo em Jericó. Aquela mulher segurou aqueles homens, ela escondeu eles e fez com que depois eles descessem de uma forma diferente, que não foi visto por ninguém. E ela lhe pede: olha, a única coisa que eu vou pedir a vocês é que quando esta cidade for destruída, porque ela sabia que Deus já tinha destruído outras nações e que ia acontecer isso aí, salva a mim e a minha família. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai deixar bem claro: crê no Senhor teu Deus e serás salvo tu e a tua casa. Quem sabe, através desta mensagem, o Espírito Santo de Deus está falando contigo hoje, e através de você, a sua família vai ser alcançada, através do teu milagre. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles falaram: se você estiver de acordo com o que a gente vai falar agora, com um fio de escarlate sobre a janela, e quando a gente olhar e vier para destruir esta cidade, a gente vai observar e vai ver, a gente só vai ter compromisso contigo diante de Deus se você cumprir, se você deixar o fio. Tinha que deixar o fio. Hoje, esse fio de escarlate representa o sangue precioso de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Ali, simbolicamente, foi um fio de escarlate, mas hoje é o sangue de Jesus. E como que eu tenho acesso, e você tem acesso a entrar diante do trono de Deus? É através do sangue precioso de Jesus. Quando eu e você nos permitimos deixar que o Espírito Santo de Deus transforme as nossas vidas, mude o nosso coração e venha nos lavar, limpar o nosso coração, tirar de nós a malícia, a maledicência, a hipocrisia, a mentira, tirar de nós a falsidade. Eu sempre estou falando com as pessoas. Eu falo: meu Deus, autenticidade demais é falta de educação, no sentido de você passar alguma coisa para alguém sem ela ter te pedido a sua opinião. Mas Deus se agrada de pessoas fiéis, pessoas sinceras e honestas. Mas uma coisa que eu vou dizer diante de Deus para você: nenhum hipócrita, nenhum falso vai entrar no céu. Nenhuma pessoa que tem preocupação em agradar as pessoas e não agradar o Espírito de Deus não vai conseguir, a menos que ela se arrependa. Então, era necessário um arrependimento. E aí, eles falaram: se você estiver fazendo assim, assim, vai acontecer. Ela, como não era boba, ela pegou, fez direitinho como eles pediram, e Deus honrou, porque eles vieram ali e livraram a Raabe, toda a sua família, daquele massacre, porque foi o Senhor que mandou massacrar, foi o Senhor que permitiu que aquela nação pagã, porque Deus queria exterminar, o Senhor não queria que sobrasse nada, nem raiz, nem ramo, então não poderia haver possibilidade, somente os despojos, a prata, o ouro, que era para a construção, para a obra do Senhor, para o tabernáculo. Então ali, quando aqueles sacerdotes rodearam com a Arca da Aliança, a sua retaguarda, e fizeram conforme o Senhor mandou, houve livramento de Deus para Raabe, mas a cidade foi destruída. Então hoje, o que eu quero compartilhar com vocês, vida de santificação. A Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Vida de obediência. Vai ter situações
eu tenho visto isso de perto, em que o próprio Deus vai permitir você passar por determinadas situações em que você vai dizer assim, meu Deus, parece que eu estou só. Não, o Senhor está contigo. A palavra não mente, a palavra diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, permaneça na fidelidade, recebe esta mensagem da parte de Deus para a tua vida e executa isso. E, para tomar posse da terra prometida, é necessário tirar as alparcas dos pés, ou seja, tirar tudo aquilo que vai me impedir que a minha oração ela chegue diante do trono de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva e compartilhe as nossas mensagens. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo maravilhoso através desta mensagem para fazer, não só na sua vida, mas também na vida da sua família. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus.